vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo, terceiro domingo da Quaresma. E a palavra de Deus nos leva a refletir sobre o caminho que nos conduz a uma vida nova, à salvação. Peçamos ao Senhor a graça de trilhar por esse caminho, obedecendo os seus ensinamentos. Lembrando também que a Igreja no Brasil está vivenciando a campanha da fraternidade. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, rezar a oração da campanha. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta Quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana, aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária sem exclusão, indiferença, violência e guerra. Que Maria, vossa serva e nossa mãe, eduque-nos para fazermos vossa santa vontade. Amém. A Igreja Católica se prepara para vivenciar o Jubileu de 2025, que tem como lema Peregrinos da Esperança. Vamos agora, nessa entrevista, entender o que é o Jubileu e como bem se preparar para vivenciar este período, este ano santo para a nossa fé católica. Em 2025, a Igreja celebrará mais um Jubileu ordinário, que tradicionalmente acontece a cada 25 anos. O tema escolhido pelo Papa Francisco para este jubileu é Peregrinos em Esperança. E para nos esclarecer um pouco sobre essa temática, nós vamos conversar hoje com o Padre Isaías Pereira, ele que está fazendo mestrado em História da Igreja em Roma. Padre, muito obrigada por sua disponibilidade em estar falando conosco aqui sobre esse tema. É uma alegria falar com vocês, matar um pouco a saudade da Igreja de Teresina e também do programa Em Tuas Mãos. Padre, começa contando para a gente o que é um jubileu ordinário. Bem, primeiro a gente tem que entender que o jubileu ele tem a sua origem na Sagrada Escritura. Se nós vamos lá para o livro do Levítico, nós vamos entender que Deus, o próprio Deus, estabeleceu que a cada 50 anos teria um ano santo, que seria o ano do perdão, que seria o ano onde a terra iria descansar, ninguém deveria plantar naquele ano, os escravos deveriam ser libertados. Esse é o jubileu na Sagrada Escritura. Acontece que em 1300, o Papa Bonifácio VIII resolveu fazer um ano santo, um jubileu, que é diferente daquele jubileu da Sagrada Escritura, mas é também um ano de perdão, um ano de misericórdia. Então, em 1300 surgiu o primeiro jubileu. E o jubileu, ele desde o seu início, Joyce, ele foi marcado e foi conhecido como a grande festa da misericórdia de Deus. Jubileu é misericórdia. É o momento em que os peregrinos que se dirigiam naquela época a Roma, reis, pessoas humildes, simples, nobres, santos, eles vinham a Roma para experimentar a misericórdia, o perdão de Deus. Então, a gente poderia resumir o jubileu como sendo a grande peregrinação da misericórdia, onde o penitente experimenta a misericórdia, o perdão de Deus. Padre, e qual é o principal objetivo desse evento? Bem, o principal objetivo do jubileu, como eu disse, é levar o peregrino à misericórdia, o perdão de Deus. Isso se dá através da indulgência plenária. Essa indulgência ela é oferecida. No início, era apenas em Roma, quando o peregrino chegava à cidade de Roma e frequentava as basílicas principais, as basílicas papais, em Roma, e passava pela porta da misericórdia, né? Cumprindo todo o ritual, que desde o início, o jubileu é muito ligado ao sacramento da confissão, né? Você não recebe a indulgência,
que é o perdão pleno dos pecados, se não faz a confissão. Desde o início do jubileu é assim. Então, o objetivo desse jubileu é esse, fazer com que o peregrino experimente, faça uma experiência da misericórdia de Deus. Ele se reconheça pecador, reconheça que o seu pecado é grande, mas que a misericórdia, o amor de Deus é bem maior que o seu pecado. Padre, e como esse jubileu da esperança se diferencia dos outros que já foram realizados? Bem, não é que ele se diferencie tanto dos outros que já foram realizados. O Papa Francisco, ele ainda vai lançar a bula do jubileu, que deve ser lançada agora no mês de maio, né, desse ano, a bula que vai orientar melhor como o jubileu vai acontecer. Mas o que deve ser diferente é que, como no jubileu da misericórdia, que aconteceu de forma extraordinária em 2016, ele deve levar também aqui as outras dioceses abram suas portas da misericórdia e que essa indulgência possa ser experimentada na diocese de cada pessoa. Isso a gente vai saber mais detalhes quando for lançada a bula desse jubileu. Mas o jubileu de 2025, ele traz exatamente um tema que é central na história dos jubileus, que é também o tema da esperança. Porque o que move o peregrino, o que move aquela pessoa que vai passar pela porta santa, é exatamente o sentimento de esperança. É muito interessante, Joyce, se você observar a logomarca do jubileu desse ano, de 2025. Peregrinos de Esperança. A logomarca, ela apresenta 4 pessoas, uma abraçada à outra. Essas pessoas representam os povos dos 4 cantos da terra. Esses povos vivem uma fraternidade, porque um se apoia no outro, um está abraçado no outro, e o primeiro está abraçado à cruz. Essa cruz é o sinal da esperança. E essa cruz, se você observa, ela tem uma âncora no final. Por quê? A cruz dá segurança e dá esperança para o cristão. E um outro detalhe interessante é que nessa logomarca, embaixo das pessoas, tem desenhos de ondas, tem uma onda, para dizer o quê? A vida do peregrino, a vida do cristão não é uma vida tranquila, ela passa pelas tempestades da vida, mas se ele se agarra à cruz, se ele vive em comunidade, então essa cruz, para ele, é uma âncora que lhe dá sustentação e lhe protege dessas tempestades. Então é isso que a gente vai viver no jubileu de 2025. Já existe um site para esse jubileu, com toda uma programação. O Papa Francisco, ele dividiu o jubileu, por exemplo, em janeiro, nós vamos ter o jubileu dos jornalistas, nós vamos ter depois o jubileu das famílias, o jubileu das crianças, o jubileu dos padres, dos bispos, dos seminaristas, do pessoal da área da saúde. Então, durante todo o ano de 2025, a igreja vai oferecer essa programação aos peregrinos, aqueles que querem, de fato, vivenciar o jubileu. Padre, e como o Jubileu da Esperança vai acontecer? Já tem algumas fases pré-definidas? Tem, por exemplo, a fase da abertura, né? A Porta Santa, ela vai ser aberta na noite de Natal desse ano, de 2024. Então, no dia 24, o Papa Francisco vai abrir a Porta Santa lá na Basílica de São Pedro. Ele vai abrir a Porta Santa lá. E, pelo que eu fiquei sabendo, ele mesmo vai abrir a Porta Santa na Basílica de São João de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo Fora dos Muros, né, as 4 basílicas papais aqui de Roma. Ele próprio vai fazer essa abertura das Portas Santas. E depois disso vai ter uma programação que vai durar o ano todo. A cidade de Roma, é interessante, Joyce, como ela está sendo preparada para viver esse jubileu. Não só no âmbito da igreja, porque, por exemplo, agora eu estive essa semana na Basílica de São Pedro e estão sendo feitas reformas. No baldaquino central da Basílica estão sendo feitas reformas. Inclusive, a Porta Santa ela estava com uma lona. Com certeza está sendo reformada, preparada para o jubileu também. Mas não só a igreja, a cidade, a prefeitura, o governo da cidade se prepara também. Estão sendo reformadas, por exemplo, construídas linhas de metrô, muitos pontos turísticos estão passando por reforma, exatamente porque o jubileu é um momento único na vida da cidade de Roma, mas principalmente na vida da igreja. Sempre foi assim.
Padre, eu gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade, por nos esclarecer sobre esse tema, né, que aviva ainda mais a nossa Santa Igreja Católica. É um prazer falar com vocês mais uma vez, repito, e eu convido todos a vivenciarem. É um momento histórico na nossa vida, é um momento histórico. O jubileu é um momento único. Tanto é, só um esclarecimento, né, que hoje a gente celebra de 25 em 25 anos. No início, quando Bonifácio VIII instituiu o primeiro jubileu, era de 100 em 100 anos. Depois passou a ser em 50 anos, depois passou a ser 33, depois 25. E por que agora é 25 anos? Porque todas as pessoas, durante a sua vida, elas têm a possibilidade de vivenciar um ano jubilar, de celebrar um ano jubilar. Quando era 100 anos, a pessoa poderia nascer, morrer e não celebrar o jubileu. Agora, não. Nós temos a graça de celebrar o jubileu de fato. Então, vamos aproveitar e experimentar a misericórdia de Deus. Agora, não dá para a gente fazer isso sem um bom exame de consciência, sem reconhecer que precisa ser feita alguma mudança na nossa vida. Então, é esse o convite que eu faço aos nossos telespectadores aqui, quem nos acompanha pelo programa Em Tuas Mãos. Se prepare bem para experimentar a misericórdia de Deus no próximo ano. E as atualizações sobre a Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e, a seguir, você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Terra sacerdotal, vem com a gente nesta caminhada, celebrando a fé e a vida de seu povo. Todo sacerdotal, seja um benfeitor, faça um ato de amor e ajude a formar os seminaristas. Seja um benfeitor, faça um ato de amor, seja um associado e colabore com essa conquista. Seja amigo do seminário, seja a terra sacerdotal. Ligue e torne-se um benfeitor ou envie mensagem de WhatsApp 999880403. Em tuas mãos. Vivenciando o tempo da Quaresma, nós somos chamados a olhar de maneira especial para a prática da caridade. O padre Geneilson Bezerra nos ajuda a refletir sobre esse assunto agora no quadro Bons Conselhos. Durante o período da Quaresma, nós somos convidados a voltar o nosso olhar para aqueles que mais necessitam. Por conta disso, hoje, no nosso Bons Conselhos, nós vamos compreender um pouco mais sobre a importância da caridade nesse período com o padre Geneilson Bezerra. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço o convite. É uma alegria poder falar um pouco desse tema tão abrangente que é o tema da caridade nesse período quaresmal. Padre, então qual é a importância da caridade nesse período da Quaresma? Nesse período quaresmal, nós somos motivados a viver essa prática da caridade. E viver essa prática da caridade é se doar, né, pelo outro, é sentir a necessidade do outro, agir com misericórdia com o outro. E esse agir com misericórdia nos leva à santificação do fiel, e também essa prática da caridade nos leva a essa proximidade com Deus e nos ajuda nesse processo de conversão. Porque se nós estamos nos buscando viver essa prática da caridade nesse período quaresmal, não somente nesse período quaresmal, a gente tem que deixar isso bem claro, que nós não podemos viver a caridade somente nesse tempo. Ah, mas se fala tanto na caridade, no jejum, na penitência, só nesse período da Quaresma, mas é uma motivação, uma preparação para a ressurreição de nosso Senhor, para a Páscoa, né? Então, essa motivação para a caridade, para a prática da caridade, é mais uma ação que a gente pode viver na busca pela nossa conversão. E quais são as maneiras que os fiéis podem estar exercendo essa caridade durante esse período quaresmal? Uma das coisas primeiras que a gente pode observar para
exercitar a obra de caridade é vendo o que o próprio Evangelho nos pede, né? Que dá pão a quem tem fome, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, visitar o enfermo. Então, essas obras de caridade que já é da nossa vida cotidiana, que a gente já conhece através do Evangelho, é um reforçar ainda mais disso para viver visitando o enfermo, ficar atento às necessidades do outro, às necessidades dos nossos irmãos. Então, uma das principais formas é essa, estar atento à necessidade do outro, que às vezes não é algo material, mas é algo que leva essa proximidade nossa com o outro para que elas também tenham essa proximidade com Deus. Então, se nós estamos buscando uma prática de caridade, é ficar atento à necessidade dos nossos irmãos. Padre, e como nós podemos entender a relação entre a quaresma, período de reflexão e penitência, e a prática da caridade? Então, nesse período reflexivo, né, nós somos convidados a refletir as nossas ações, as nossas atitudes, a prática de caridade, a penitência, o que é que nós estamos vivendo como cristãos, né? Então, esse período já é um período reflexivo que nos leva a repensar as nossas atitudes, né? E nessa prática da caridade, que nos leva a essa proximidade, de ver a necessidade do outro, de estar próximo daqueles que necessitam, de refletir aquilo que nós precisamos mudar enquanto cristãos, aquilo que nós precisamos trazer para a nossa vida cotidiana, não só nesse período quaresmal, mas nessa preparação para a Páscoa, que nós celebramos, que iremos celebrar daqui a alguns dias. Então, nessa preparação para a Páscoa, é que nós somos convidados, né, a refletir as nossas atitudes enquanto cristãos, a refletir aquilo que nós praticamos como caridade, as obras que nós fazemos, porque às vezes nós nem reconhecemos no nosso dia a dia aquilo que é de fato como caridade, né? E é algo tão simples que às vezes achamos que não está ao nosso alcance, mas a caridade é algo simples, mas que é grandioso diante de Deus. Então, a prática da caridade, ela é essa atitude do agir diante da necessidade do próximo. Então, essa atitude da caridade, esse momento reflexivo, a penitência e a oração nos faz ser bons cristãos e lutar cada vez mais para isso, né? Para viver na prática da caridade, na vida em comunidade, na família, no trabalho, no nosso dia a dia, é que nos faz chegar à santificação, ser fiel e afastar dos pecados e nos aproximar de Deus. Padre, e quais são os principais desafios enfrentados pelos fiéis para realizar essa prática da caridade? Os desafios principais são esse: o comodismo, que ainda encontra-se em muitas pessoas, em muitas famílias, porque eu tenho, mas não vejo a necessidade do outro. Então isso já é um comodismo. Eu não tenho tempo para isso, na correria do dia a dia, do trabalho, nos afazeres do dia a dia, nos afazeres de casa, às vezes esquece de olhar a necessidade do próximo, né? Então, se nós não temos um olhar misericordioso, um olhar cheio de compaixão para com o outro, eu não vou conseguir viver essa prática da caridade nesse tempo quaresmal e nenhum outro tempo. Então, é preciso buscar essa prática da caridade, sair do comodismo, ir ao encontro do outro, ver no outro a necessidade de Cristo. Então, Padre, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada por nos esclarecer sobre esse assunto, né, sobre esse tema que é tão relevante, tão atual. Eu que agradeço o convite, é uma alegria poder falar, chegar à casa de cada um e poder falar um pouco deste tema tão bom e tão oportuno que é nesse tempo quaresmal, que é a caridade. Então, desejo a todos uma boa quaresma, vivam na prática da caridade, né, aproximando-se de Deus e demonstrando este amor de Deus para com o próximo. E lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Notícias da Igreja. Em tuas mãos.
Ser sábio estudante é ter educação de excelência. É contar com um projeto pedagógico que possibilita novas aprendizagens e que desperta diferentes habilidades e um crescimento integral e feliz. É inovação, criatividade e estímulo à imaginação. Nossos colégios vão além de aprender e ensinar. Aqui, inspiramos e abrimos portas para o conhecimento e para a espiritualidade. Nossa fundadora, Madre Savina, nos ensinou que a educação deve ser global. Por isso, preparamos nossos estudantes para serem éticos, solidários e protagonistas. Educação também é futuro. Na jornada do aprendizado, acompanhamos os desafios dos novos tempos. São estruturas atuais, confortáveis e os mais modernos recursos tecnológicos. Nos nossos colégios, não basta saber. É preciso explorar, expressar e brincar. Cada estudante lê o mundo e escreve a própria história. Rede Saviniana, um compromisso com a educação, a espiritualidade e a vida. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora as principais informações sobre a atuação da nossa Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã. O arcebispo da Arquidiocese de Teresina celebrou no último domingo, dia 25 de fevereiro, um ano de seu episcopado na igreja particular. Durante esse período, ele realizou diversos feitos e conheceu de forma mais aprofundada a comunidade de fé. A missa em ação de graças foi realizada na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores, presidida por ele e co-celebrada pelo pároco e integrantes do clero arquidiocesano. Dom Juarez Marques relembra um pouco da sua trajetória nesse um ano em que esteve à frente da Arquidiocese de Teresina. Então hoje faz exatamente um ano que eu cheguei aqui e quando Teresina disse: "Este é o povo que o Senhor te confiou". E naquele momento, naquela grande celebração, que foi também um grande encontro, eu disse que gostaria de realizar a partir daquele grande encontro muitos outros encontros. E de fato, isso que tenho feito desde aquele 25 de fevereiro de 2023 até dezembro foi encontro, escutas e me senti muito bem acolhido. Por isso agora o forte apelo, e eu trago aqui as marcas e o conteúdo daquilo que a gente recolheu nos encontros e nas escutas, que é um projeto. Então agora nós vamos continuar acolhendo. Acolhendo quem? O bispo? Sim, também. Mas sobretudo acolhendo um projeto de igreja, de uma igreja samaritana, de uma igreja em saída, uma igreja missionária. E esse ser missionário da igreja hoje tem um nome, e o nome é uma catequese que proporcione o encontro pessoal com Cristo. Pois os tempos de hoje, e o Espírito clama e diz isso à igreja de Teresina, que é preciso assumir cada vez mais uma catequese de inspiração catecumenal a serviço da iniciação à vida cristã. O vigário-geral da Arquidiocese de Teresina, Padre Osório Teixeira, faz uma breve avaliação do governo de Dom Juarez ao longo desse período de um ano à frente da igreja particular. Verdadeiramente, Dom Juarez entre nós é uma grande bênção de Deus. E como ele acabou de dizer na Santa Missa, acolher o bispo e acolher o projeto da própria igreja, com inspiração catecumenal, a serviço da iniciação à vida cristã. Certamente, Dom Juarez, ele mostra muita proximidade com o povo, com todos nós. E aquilo que ele trouxe para a igreja de Teresina é a continuidade na sucessão apostólica, já daquilo que os seus antecessores colocaram à frente da igreja, e ele dá continuidade com muito amor. E é tudo isso que nós colocamos diante daquilo que é o seu pastoreio, e por isso é a grande satisfação de um povo que verdadeiramente confia. Estiveram presentes na solenidade autoridades políticas, amigos do arcebispo e fiéis da Arquidiocese de Teresina. Mauro, amigo de Dom Juarez há mais de 30 anos, conta o sentimento de presenciar esse dia. Nós ficamos muito felizes, né? Porque temos
um primeiro piauiense, arcebispo de Teresina, né, que a gente tanto esperou, e era um sonho para nós, assim, do Piauí, ter esse arcebispo piauiense, né, um homem aqui da região de Barra, das Cabeceiras, né, um homem simples, humilde, amigo, acessível, né, e a gente ficou muito, muito, muito feliz. Então, estivemos no dia da sua chegada, né, lá na rodovia, na BR, e estamos aqui hoje, né, mas vimos já acompanhando há bastante tempo. Quem também marcou presença na solenidade foi a dona Isabel, pertencente à comunidade São José e amiga do arcebispo. Ela conta a motivação que teve em presenciar esse dia, que se comemora 1 ano do episcopado de Dom Juarez, na Arquidiocese de Teresina. Em primeiro lugar, por ser nosso arcebispo, o pastor que nos conduz e que nós devemos não perder de vista para que possamos beber na fonte da sabedoria e reforçar a nossa fé. Mas também, sobretudo, porque ele é um grande amigo da minha família e eu sinto o maior prazer de estar onde ele estiver. A teóloga Gervis Reverdosa, que também é sua amiga de anos e presenciou o dia de sua posse na Arquidiocese, revela o porquê de sempre se fazer presente em momentos como esse. Hoje é com muita alegria que eu venho participar desta celebração para agradecer a Deus e a Nossa Senhora das Dores esse 1 ano de Dom Juarez aqui conosco. Para mim, que sou amiga particular dele, é uma grande alegria. Sempre acompanhei desde o tempo do seminário de maior Sagrado Coração de Jesus e até agora. Rogo a Deus que ele continue esse bispo missionário, visitando todas as paróquias, todas as cidades que são da Arquidiocese de Teresina. Ao final da celebração, foi feita uma homenagem ao arcebispo, falando um pouco do seu pastoreio na Arquidiocese de Teresina ao longo desse 1 ano, onde o mesmo foi presenteado com um buquê de rosas vermelhas. Na noite da última segunda-feira, dia 26 de fevereiro, a Casa de Isabelê realizou a formatura de mais uma turma profissionalizante de moda e serigrafia. Vamos conferir. A solenidade foi realizada no Auditório São Paulo VI e contou com a presença dos educadores da Casa de Isabelê, familiares e amigos dos formandos. Durante a formatura, foram feitas algumas homenagens, falando um pouco sobre a trajetória feita por eles ao longo de 1 ano de curso. Na oportunidade, o coordenador pedagógico relata os processos que envolvem a formação dos alunos assistidos pela Casa de Isabelê. É um processo de formação integral. Diga-se de passagem, o atendimento da Casa de Isabelê é um atendimento psico-sociopedagógico. São 3 áreas que atuam juntas, a psicologia, a pedagogia e o serviço social, buscando desenvolver essa formação integral, essa autonomia, aliada ao desenvolvimento do projeto de vida desses adolescentes e também a parte técnica da qualificação profissional direcionada para os cursos de serigrafia e moda. Ele revela ainda como devem proceder aqueles que desejam ingressar nos cursos de moda e serigrafia ofertados pela casa. Agora mesmo nós estamos com inscrições abertas, pode acessar a bio do nosso Instagram, Casa de Isabelle, e também comparecer presencialmente na Casa de Isabelê, na Avenida Pedro Freitas, sem número, próximo a esse trans, na secretaria, levando os documentos de identidade, declaração da escola e a boa vontade de querer crescer e desenvolver o seu projeto de vida. Durante a formatura, também foi apresentada a nova coleção de moda e serigrafia na Casa de Isabelê, produzida pelos formandos. A professora do curso de moda conta um pouco de como foi pensada a temática desse ano. Foi a partir do estudo das raízes de formação do povo brasileiro, especialmente brasilidade, que nós escolhemos esse tema, mercado central, textura e especiarias. Depois da imersão, né, nesse universo cultural nosso, do próprio Mercado Central, Mercado São José, né, que alguns conhecem como Mercado Velho, e lá nós experienciamos, né, tudo que tinha lá de matéria-prima, o artesanato, né, o couro, a argila, né, tudo, as rendas, tudo que
que a gente vê de riqueza do nosso artesanato piauiense. A formanda de moda Evelyn, que já era assistida pela Casa de Isabelê há alguns anos, conta como se sente em concluir esse curso. Eu estou muito realizada. A Casa de Isabelê foi uma abertura na minha vida onde me trouxe muitos ensinamentos, onde eu pude abreviar, crescer nos meus ancestrais, nas raízes, de conhecer um pouco da cultura do povo brasileiro, sabe? Muito maravilhada e não me arrependo jamais de ter entrado na Casa de Isabelê. Foi uma escolha maravilhada que eu fiz, foi entrar na Casa de Isabelê. Quem também celebrou esse momento foi a formanda Cássia, que relata a experiência de realizar esse curso. Minha experiência foi uma experiência maravilhosa, porque a gente passou por altos e baixos, mas a gente conseguiu juntos. Sabemos que todo curso, que toda trajetória tem desavenças uns com os outros, mas a gente sempre esteja ali unido para conseguir avançar cada dia mais e superar as expectativas também, né? Que era aprender a costurar, a desenvolver os nossos talentos também. E foi um prazer imenso participar durante esse ano que se passou e para mim é um momento de muita alegria, motivo de muita alegria de estar se formando nesta noite. Ela revela ainda o que espera a partir da conclusão deste momento formativo. Eu espero continuar também nesta área, mas também desenvolver outros talentos, né? Eu também estou muito feliz, porque para mim a Casa de Isabelê foi um presente de Deus, porque já faz um bom tempo que eu estou na casa e esse ano é o último ano que eu estou, então para mim foi um ano muito abençoado por Deus e eu estou muito feliz. E daqui para frente é só sucesso. Os cursos de moda e serigrafia são uma oportunidade de qualificação profissional para que os adolescentes sejam inseridos no mercado de trabalho e futuramente venham a ter novas oportunidades. Em 2024, os cursos completam 20 anos de implantação na Casa de Isabelê. A secretária executiva da ASA relembra um pouco sobre o início dessa história. Em 2003, a gente recebeu a proposta da Petrobras BR, Petrobras Fome Zero, né? Para que a gente implantasse uma proposta de profissionalização para aquelas adolescentes da Casa de Isabelê, que até então a gente vinha há muito tempo, desde a inauguração da casa em 1996, tentando uma proposta de profissionalização. Tentamos o Sistema S, a Fundação Alferraz, mas ninguém falava a linguagem dessas meninas, né? Então, em 2003, a gente recebe uma proposta da Petrobras para fazer um projeto. E esse projeto era para justamente trabalhar a questão da violência sexual no Piauí e também colocar uma profissionalização em moda. Iniciamos só com a moda. Depois veio a serigrafia para fazer essa complementação. Tanto é que a primeira turma que nós tivemos era só a moda, a costura, né? E depois, um ano depois, a gente viu a necessidade de complementar essa moda com a serigrafia. Daí nasceu essa casa, essa Isabelê Moda, né? Que vem, né, só se renovando a cada ano. Nós temos hoje mestras da universidade em outros cursos, mas que foram impulsionados justamente por o ano que passaram, né, ou pelos 2 anos, que inicialmente eram 2 anos, pela moda e serigrafia da Isabelê. E a partir de agora, com a conclusão desses cursos, os formandos dão um grande passo rumo ao futuro deles. Com o tema Acende a Fogueira do Meu Coração, na última sexta-feira, dia 1º de março, foi lançada oficialmente a 29ª Caminhada da Fraternidade. O momento aconteceu no auditório Monsenhor Mateus, localizado no Centro Pastoral Paulo VI, e reuniu profissionais da imprensa, voluntários e parceiros que colaboram para o fortalecimento das ações sociais promovidas pela Igreja Particular de Teresina. Realizada pela Arquidiocese de Teresina, por meio da Ação Social Arquidiocesana, a Caminhada da Fraternidade beneficia serviços voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Este ano, o evento faz um apelo para que os cristãos atendam ao chamado, acendendo a chama do amor, da compaixão e da solidariedade em seus corações, como destaca o padre Tony Batista. Ela é uma iniciativa de Deus, porque nós estávamos em apuros naquela época, há 29 ou 30 anos atrás. Como manter o lado da fraternidade?
pelo preconceito da cidade em relação ao vírus HIV/AIDS. E aí surgiu a ideia da caminhada. E hoje a caminhada extrapola qualquer moldura. É de Teresina. É a expressão de amor de Deus para Teresina e a expressão de Teresina que ama o seu Senhor para ajudar a manter os trabalhos. Ela começou com esse gesto de amor, trazendo as pessoas para participar. Porque não sei se você se lembra, mas quem nos salva é o amor ao próximo, é o amor. E não existe uma categoria de próximo, sou eu que me aproximo. Então a caminhada é o povo que se aproxima dos mais pobres para ajudar os seus serviços. O arcebispo de Teresina explica que a temática deste ano se relaciona com os valores cristãos através da fé que age pela caridade. O tema da Caminhada da Fraternidade deste ano, que é a 29ª edição, é Acende a Fogueira do Meu Coração. Na verdade, sabemos que esta é uma música popular, mas ela diz muito da nossa fé cristã, inclusive nesse período pascal e no Pentecostes. Deus aquece o nosso coração com o dom da fé, que é fruto do amor de Deus por nós. Um coração aquecido pelo amor de Deus, cheio de fé, ele é impulsionado a agir pela caridade, uma caridade operante. A nossa fé, ela tem duas dimensões, o aspecto da ação e também a oração. Fé e vida. Uma fé sem obras é morta, já diz São Tiago. Então tem essas duas dimensões, esses dois pés. Sem um deles fica manca a fé. Sem a oração ou sem a ação, sem a caridade fraterna. Essa caminhada da fraternidade, ela também dá extensão à campanha da fraternidade. São duas coisas distintas. Eu queria dizer isso para você. Às vezes a gente confunde campanha da fraternidade e caminhada da fraternidade. A campanha nós estamos vivenciando agora neste período quaresmal, que tem como tema fraternidade e amizade social, que tem como lema Fratelli Tutti, somos todos irmãos. E ela vai se estender até a caminhada da fraternidade, que está sendo preparada, já está acontecendo, mas ela vai ter o seu dia D, o seu momento auge, no dia 8 de junho, quando vamos todos nos encontrar como irmãos e irmãs e vamos caminhar ao encontro dos outros numa grande celebração. Portanto, é a fé agindo pela caridade, pelo amor fraterno, pela caridade operante. Daí eu quero convidar você a participar conosco, desde já adquirindo o seu kit e vindo para esse grande encontro e venha caminhar conosco no dia 8 de junho. Ana Benedita e Virgulino Neto, que integram a coordenação da caminhada, falam sobre como aconteceu esse processo de desenvolvimento da temática, que foi idealizada pelo Padre Chiquinho antes do seu falecimento em dezembro do ano passado. O Padre Chiquinho, que era o coordenador da Caminhada da Fraternidade até Deus o chamar, era um apaixonado por São João. E quando ele recebeu essa missão de coordenar a Caminhada da Fraternidade, ele disse que traria o São João para a Avenida Frei Serafim, para que essa temática acendesse e incendiasse o coração de todas as pessoas. Tanto que o tema ficou Acenda a Fogueira do Meu Coração. E ele disse que queria uma coisa muito festiva, muito alegre, com fogueiras, com chamas, e quer que faça uma grande quadrilha em toda a avenida, para que a Caminhada da Fraternidade aqueça, e incendeie realmente o coração de todas as pessoas com a chama da fraternidade e da solidariedade. Além de agregar os cristãos, de uma maneira geral, despertar o espírito de solidariedade e tem por objetivo também arrecadar recursos que vão ser destinados às ações de assistência aos menos favorecidos por meio de ações sociais promovidas pela ASA, Lado Misericórdia e outros mais que atendem a pessoas desfavorecidas. Uma das desenvolvedoras da campanha deste ano conta que a identidade visual teve destaque para o Sagrado Coração de Jesus, ornado por pássaros, simbolizando a conexão entre espiritualidade e cultura. A ideia surgiu com uma provocação do Padre Chiquinho, que infelizmente faleceu no processo,
e ele esse ano coordenaria, né, a campanha, e ele nos provocou com isso, que a caminhada todos os anos acontecia em junho e que a gente nunca tinha trabalhado, dado esse approach dos festejos na caminhada. E foi ótimo, porque assim, de desafio virou uma inspiração, logo veio essa frase, acende a fogueira do meu coração, que ela é o carro-chefe de uma música muito tradicional dos festejos. E aí o artista, quando soube desse mote, se prontificou a desenvolver essa caminhada linda, essa identidade linda. E aí toda a campanha é desdobramento dessa identidade, que nada mais é do que o Sagrado Coração de Jesus. A Caminhada da Fraternidade acontece sempre no segundo sábado de junho, que este ano será dia 8. Os fiéis serão embalados durante todo o percurso pela banda Sol e Mar, encerrando com a apresentação musical do grupo Exército de Deus. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina para você. A gente volta no próximo domingo com mais informações. E para mais informações, você pode acessar o nosso site, arquidiocesedeteresina.org.br. Vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E a nossa dica da fé deste domingo para você é o livro Família é Tudo Igual, Só Muda o Endereço, do padre Alessandro Campos, da editora Planeta. A obra é uma reflexão da sua história e da relação dela com a sua família, o quanto, afinal, depende de nós e do modo como nos relacionamos com o outro. Este livro é um chamado para que você perceba que não está sozinho. E nessa batalha, por compreender melhor a sua família, a sua história, não existirá vencedor se você não estiver ao lado de Jesus Cristo. E essa foi a nossa dica de hoje para você. Aproveite, garanta o seu livro e faça uma boa leitura. E hoje, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer o trabalho realizado pela Rosângela Vieira. Ela que, através da decoração de imagens, se sente mais próxima de Deus. A artista Rosângela Vieira sempre teve um grande amor pela arte manual. Ela, que é professora, usualmente tentava trabalhar o ensino em conjunto com a criatividade, demonstrando assim seu talento nos eventos da escola, além de incentivar os seus alunos. Mas foi no período da pandemia da Covid-19 que ela sentiu a necessidade de expressar a sua fé e devoção por Nossa Senhora através da pintura de artes sacras. Foi durante a pandemia, um período que eu acho que a maioria da população mundial se sentiu muito ansiosa. E aí eu ficava muito tempo no Instagram, só que eu vi que eu estava perdendo tempo. E eu disse, não, o que eu posso fazer? E aí eu me lembrei de um amor, de uma paixão antiga que eu tinha, que eu posso dizer que eu tive um sonho, como eu sou devota de Nossa Senhora, eu dizia, meu Deus, como fazer para levar a imagem de Nossa Senhora para todas as casas? Então isso me despertou, foi assim como um estalo. E aí eu comecei realmente a estudar, pelos cursos à distância, as técnicas de pintura e me apaixonei. Então, desde então, eu comecei, né, de forma lenta, e aí fui pintando, aprendendo, estudando mais, só que eu não vendia minhas peças, não divulgava. Antes, Rosângela pintava como um hobby, para passar o tempo. Mas, após um acontecimento muito forte em sua vida, ela decidiu vender suas peças para que, assim, evangelizasse outras pessoas. Minha irmã, ela sofreu de lúpus, tinha 9 anos, então como a família acompanhou, foi um processo bem difícil.
E aí realmente há um ano atrás, quando ela faleceu, foi exatamente no velório. Que eu disse para mim, a partir de hoje eu vou começar a divulgar minha arte, a me dedicar. Foi como uma força para mim, foi como uma terapia. Então, às vezes eu estava pintando, chorando, mas me ajudou muito. Foi um processo difícil, mas foi exatamente no momento do luto que eu encontrei força para continuar. E aí criei coragem para divulgar e vender minhas artes. Sua mãe e sua avó sempre foram grandes incentivadoras desse trabalho sacro desenvolvido por ela. Rosângela conta como foi importante esse apoio das duas. Bom, minha mãe, ela sempre me deu muito apoio, foi a primeira, posso dizer que a primeira compradora, né? Então ela começou a dizer, nossa, mas seu trabalho é lindo, é interessante. E minha avó, porque como ela era formada em bordado, ela me ensinou muita coisa de arte. E eu acho que foi também, né, quem despertou em mim esse amor que eu já tinha dentro de mim e não conhecia. Ao longo desses anos realizando esse trabalho manual, Rosângela passou a ter contato com muitas pessoas e assim pôde ouvir alguns testemunhos que envolviam sua arte. Eu tenho vários. Eu me emociono muito quando as pessoas chegam para mim e dizem, nossa, eu estou encantada, eu vou mandar benzer. Então aquilo para mim assim é muito bom. E um testemunho mais forte que eu tenho é de uma mãe de uma amiga minha que faleceu também há pouco tempo. E ela estava construindo uma casa e ela dizia, eu vou colocar o Sagrado Coração de Maria e de Jesus. Então, quando ela viu minhas artes, ela não teve dúvida, ela me encomendou logo. E hoje ela chega para mim, relata e as pessoas se emocionam, né? Quando olham a imagem, quando pegam. E foi uma imagem realmente que eu pintava chorando, porque também envolvia um sentimento muito grande, que era de uma amiga, que faleceu inclusive após a minha irmã, né? Por poucos meses. A artesã revela ainda o sentimento de realizar esse trabalho manual que expressa seu amor pela religião católica e por Nossa Senhora. É muito bom. Como eu já falei, é uma terapia, é um momento que eu esqueço tudo e eu fico ali no meu mundo e para mim é um momento de espiritualidade, é um momento que é prazeroso, é um momento que eu posso dizer que eu me dedico com todo prazer, com toda calma, toda paciência. Isso é muito bom. Ao ser questionada sobre o que ela espera para o futuro dessa arte que ela realiza, Rosângela responde com alegria e brilho nos olhos. Eu tenho muitos planos, porque eu posso dizer que foi um processo para mim de aprendizado também, até porque hoje, como eu divulgo a minha arte, então, inclusive, eu aprendi muitas coisas, desde fotografar, filmar, né, publicar. Então, são aprendizados que eu estou trazendo para a minha vida e projetando também para o meu futuro. Por quê? Como eu sou professora, eu já penso também numa redução de carga horária, inclusive para eu me dedicar mais à arte, para eu ter mais tempo. E é com esse amor pela arte manual e pelas coisas de Deus que a artista Rosângela evangeliza através do seu dom. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo Dom Juarez Marques no quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, gente amada, estamos aqui mais uma vez trazendo uma palavra de fé e de vida. Hoje celebramos o terceiro domingo do tempo quaresmal. Caminhamos rumos à Páscoa do Senhor. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. E disse Jesus aos que vendiam pombas no templo: tirai isso daqui, não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim?
Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Jesus estava falando do templo do seu corpo. No Evangelho segundo João, que é o 4º Evangelho, esta palavra tem um sentido teológico muito profundo. Jesus está anunciando a sua própria Páscoa. Ao expulsar os vendedores do templo, com os seus animais, dentre eles os cordeiros, Jesus está anunciando que no mistério da sua Páscoa, paixão, morte e ressurreição, ele é o único cordeiro, é aquele que tira o pecado do mundo. E ao mesmo tempo, o templo destruído e que será reconstruído é o próprio corpo de Cristo, que agora é o seu corpo místico, a edificação do novo templo. Em Cristo Jesus, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Daí nós continuamos a nossa caminhada para a Páscoa do Senhor. E na Páscoa nós nos tornamos com Cristo Jesus, a partir do mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Com ele nós queremos também ter a certeza da vida divina que dele nós recebemos com a sua glória. Com ele que vence a dor, o sofrimento e até a morte, e ganha vida nova, vida glorificada. E aí é o fundamento da nossa fé cristã católica. Jesus Cristo ressuscitado. Agora isso não acontece sem antes passar pelo sacrifício, pela cruz, pela morte, para ganhar vida nova. Caminhemos, para isso é preciso nós continuarmos fazendo essa caminhada nesse tempo que é um tempo de penitência. Somos chamados à conversão pela penitência, pelo jejum, pela oração e pela caridade fraterna. E a caridade fraterna tem um nome, é fraternidade universal, é fraternidade social, como diz a campanha da fraternidade deste ano. Nós somos todos irmãos, Cristo é o nosso irmão por excelência, e nele somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. Desejo a você uma feliz caminhada quaresmal rumo à Páscoa do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Tenham todos uma semana abençoada. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, que nós possamos confiar a nossa vida ao Senhor, sem perder de vista Jesus, que é o nosso guia. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos.